Oi, pessoal, sejam bem-vindos à quinta edição do Preserva-me Live. Hoje a gente está fazendo uma edição por videoconferência, pelas medidas de isolamento do Covid-19. E hoje a gente vai discutir, falar um pouquinho dos arquivos pessoais nato digitais. Quem está aqui comigo é o Jorge Lira, que é arquivista, e eu queria começar pedindo para ele falar um pouquinho da formação dele, com o que e onde ele trabalha, e principalmente como é que ele chegou nesse tema dos natos digitais. Jorge, é um prazer enorme contar com você aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Preserva-me Live. Espero que quando essa pandemia passar, te encontrar presencialmente. Obrigado, Raíssa. Agradeço ao projeto de vocês pelo convite para falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa. Então, um pouco sobre minha trajetória. Eu ingressei no mundo dos arquivos aproximadamente há 11 anos, quando comecei meus estudos em arquivologia na Unirio. Então, como a formação em arquivologia ela te permite ingressar no mercado de trabalho muito cedo, eu tenho uma trajetória bastante diversa que me permitiu trabalhar em instituições de naturezas bem diferentes, assim. Então, eu trabalhei desde em lugares que eu trabalhei mais com gestão de documentos, como o Ancine, Companhia Docas, e onde eu estou atualmente, na Febraban, Federação Brasileira de Bancos. Passei também por projetos no Arquivo Nacional e também com instituições de cultura, trabalhando com arquivos pessoais, como a Academia Brasileira de Letras, Tempo Glauber, Instituto Rubens Gerstmann e, por último, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu sempre me interessei por artes, de um modo geral, então sempre gostei de literatura, artes plásticas, cinema, e eu acho que isso se relaciona um pouco com o meu interesse pelos arquivos pessoais, porque eu acho que a gente acaba na organização desses arquivos exercendo um pouco do ofício daqueles titulares, né? Então, acho que isso que acabou me aproximando. E como eu cheguei especificamente nos arquivos pessoais nato-digitais, isso, na verdade, se deu por conta de um projeto que eu participei na Fundação Casa de Rui Barbosa, de organização do arquivo do escritor, jornalista, músico, artista plástico Rodrigo de Souza Leão. Esse arquivo foi doado para a Fundação Casa de Rui Barbosa em 2012 e eles elaboraram um projeto para organizar esse arquivo que foi quase que integralmente produzido em meio digital. Então, é a primeira instituição brasileira que se tem notícia de que recebeu um arquivo pessoal produzido quase que integralmente em meio digital, né? Então, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso ao longo da conversa, mas foi assim que eu cheguei, né, nos arquivos pessoais natos digitais. Esse projeto levou cerca de 4 anos, 4 ou 5 anos, e foi desenvolvido sob coordenação da professora Roseli Rondinelli, né? Então, eu tenho essa trajetória meio mista de trabalhar com gestão de documentos, passar pelo serviço público, em algumas instituições privadas e também trabalhando com instituições de cultura. Esse último trabalho com arquivos pessoais, que foi com o arquivo do Rodrigo, dado o desafio que ele representou na minha carreira, eu acabei levando muitas dessas questões para desenvolver no mestrado que eu também fiz na Unirio. Eu terminei o mestrado em 2017 e essa dissertação acabou originando um livro que foi publicado pela Associação dos Arquivistas de São Paulo. Acho que, em geral, essa é a minha trajetória. Entendi. Jorge, obrigada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela já já. Queria aproveitar para estar com um probleminha de internet, que eu acho que 100% dos brasileiros está enfrentando também. Aí eu estou acompanhando vocês nos comentários, então se tiverem qualquer problema, deixarem de ouvir a gente qualquer momento, tiver alguma interferência, queria que vocês avisassem para a gente, que a gente já corre para solucionar, para achar um jeito de ficar tudo certinho com a gente. Jorge, também queria pedir para vocês compartilharem com os amigos, enviarem para aquele amigo que está entediado nessa tarde, que acha que vai ser legal falar um pouquinho sobre natos digitais, que a gente está produzindo tanto durante essa quarentena. Exato. Jorge, eu queria começar do básico. Queria que você falasse um pouquinho o que são os arquivos natos digitais e quais são as convergências e divergências entre eles e os arquivos físicos.
Tá. Bom, a gente realmente está vivendo um momento em que esse tema é muito latente, né? Acho que, se não todos os processos, mas muitos deles que não eram realizados em meio digital, tanto no âmbito institucional quanto no âmbito pessoal, eles agora estão se dando dessa maneira, né? A gente já vinha de um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas em função desse contexto pandêmico, a gente acabou digitalizando muitos processos. E aí, sim, sobre as diferenças, as divergências e convergências entre nato digital e físico, o que, objetivamente, são os documentos nato digitais. Eu posso te dar uma resposta bem assim conceitual, que seria um arquivo nato digital seria uma unidade indivisível constituída por uma mensagem fixada num suporte com uma sintaxe estável, produzido e recebido por uma pessoa física ou jurídica no decorrer de suas atividades, codificado em dígitos binários, interpretável por um sistema computacional. Esse bababá todo quer dizer o quê? Eu tenho uma cadeia de bits registrada num suporte magnético e eu vou precisar de um conjunto de fatores para que isso se torne legível aos olhos humanos. Então, a diferença com os documentos que eu costumo chamar de analógico, né, como os em suporte papel, é a leitura. A leitura de um documento em suporte papel é direta. Eu estou olhando, eu estou vendo o que o documento está me dizendo, né? Agora, com o nato digital, eu vou precisar de uma combinação de hardware e software para que aquilo se torne legível aos olhos humanos. E aí eu tenho um grande problema com isso, porque se antes eu deixava um documento pessoal, sei lá, uma fotografia, por 50 anos numa caixa de sapato em casa, a chance de encontrar aquela foto quase que intacta, talvez um pouco mais amarelada, é muito grande. Agora, se eu deixo um CD, um pendrive, 50 anos, a gente provavelmente não vai encontrar nada dentro daquela mídia, né? Então, a gente tem uma série de vantagens na formação de arquivos em meio digital, como transmissão, a produção é muito facilitada, o acesso é muito fácil, mas, por outro lado, a gente tem documentos altamente sensíveis e manipuláveis, sujeitos a rápida obsolescência tecnológica e fragilidade dos suportes, né? A tecnologia ela avança numa velocidade muito grande, as mídias elas vão se transformando e acaba que a gente não mais precisa só preservar essa cadeia de bits, mas a gente precisa preservar todo o aparato tecnológico que vai permitir com que aquilo seja lido ao longo do tempo, né? E aí o que eu apontaria de convergência? Bom, um arquivo essencialmente ele não é definido pela natureza do suporte, né? Então, todas as convergências no que diz respeito à função dos arquivos, né, de evidenciar atividades, de prova e de servir a memória, elas se mantêm tanto com os documentos em suporte papel como com os documentos nato digitais. Apenas com essas nuances assim relacionadas à preservação, à autenticidade, que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Jorge, a sua dissertação Existir em Bits, Arquivos Pessoais Nato-Digitais e seus Desafios à Teoria Arquivística, foi publicada pela Associação de Arquivistas de São Paulo em 2018. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é que foi esse processo de produção e de difusão desse material. Então, eu terminei o mestrado em 2017, com essa dissertação que se propunha discutir desafios e perspectivas do tratamento de arquivos pessoais nato-digitais a partir da teoria arquivística. Eu fiz essa dissertação sobre a orientação da professora Aline Lacerda e da Luciana Raimann, e eu acabei me deparando com um esforço muito grande de acessar e reunir uma literatura internacional sobre o tema, porque o que tinha no Brasil era pouco espaço, né? Então, na época da defesa, a banca considerou o trabalho inédito e relevante e sugeriu que fosse publicado, porque a gente tem, a partir dos anos 2000, uma produção muito grande sobre arquivos digitais, mas não do âmbito institucional, não no âmbito pessoal, né? A gente tem essa produção muito em função dos arquivos públicos, das grandes corporações, mas a gente não tem abordagem sobre o tema voltada para os arquivos pessoais. E aí, dada essa avaliação da banca na época, para a publicação, por intermédio da professora Clarissa Schmidt, que compõe
a direção da ArcSP, o trabalho foi apresentado a eles e aceito para publicação. Então, de 2017 até 2018, a gente trabalhou com a diagramação e revisão do material. Algumas adaptações foram feitas da dissertação para o que viria a se tornar o livro, estou até com ele aqui. Então, ela foi publicada em 2018, e daí a gente fez alguns eventos de lançamento aqui em São Paulo, no Rio. O livro deu uma percorrida e eu também saí um pouco falando sobre esse material que é tido como a gente tinha, assim, se você for olhar a bibliografia sobre arquivos pessoais digitais no Brasil, ela é muito pontual e restrita a determinadas abordagens. Então, o que eu fiz foi tentar reunir internacionalmente o que se falava sobre o tema, também costurar o que se falava aqui e apresentar essa revisão toda, tendo também como aporte a minha experiência com o arquivo do Rodrigo. Então, tem uma parte muito teórica de levantamento bibliográfico, mas outra que é explicando as etapas de processamento desse arquivo. Poxa, que legal. Acho que além de um trabalho de revisão e de produção teórica, é um trabalho de difusão científica também, que é super importante, né, para o avanço das pesquisas na área. Continuando, o constante avanço da tecnologia ela tem influenciado a maneira de se preservar. É notório que a obsolescência tecnológica gera uma série de implicações na produção, no acesso e na preservação de documentos. Essa percepção passa a ser vista muito dentro do contexto institucional, mas ela também é uma realidade nos ambientes domésticos. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Sim, aí eu vou contextualizar um pouco de como a tecnologia digital acabou se inscrevendo no âmbito doméstico e, consequentemente, começou a figurar no horizonte das instituições de custódia. Os computadores eles saíram do domínio militar num processo desencadeado ao final da Segunda Guerra Mundial e começaram a compor as organizações públicas e privadas, né, nesse momento. Mas é só na década de 80 que se criam os computadores pessoais. E é a partir de então que eles vão começar a figurar no horizonte dos arquivos, né? É claro que na década de 90 e depois, principalmente em 2000, a tecnologia ela vai se barateando e se disseminando com muito mais intensidade, mas é importante contextualizar isso. E aí o que a gente tem com esse cenário? O que iniciou com um ou dois disquetes perdidos num arquivo, majoritariamente em suporte papel, foi mudando, né? Então, cada vez mais a gente foi se deparando com conjuntos documentais com um volume bem grande de arquivos digitais. A gente tem alguns exemplos assim que são bem interessantes de olhar, como o arquivo da Susan Sontag e do Salman Rushdie. São dois escritores que aderiram à tecnologia digital ao longo da vida e produziram muita coisa. Então, a Universidade de Emory recebeu do Salman Rushdie e não lembro agora qual universidade recebeu da Susan, mas são dois casos assim exemplares desse fenômeno, né, de que o que a gente recebia um ou dois disquetes, de repente a gente começa a receber uma avalanche de documentos digitais para fazer o processamento. E aí a gente tem um problema porque toda a teoria arquivística ela se formulou principalmente no âmbito dos arquivos públicos e das instituições, e então todas as abordagens para tratamento de arquivos digitais elas são pensadas a partir do âmbito institucional. E aí o ingresso dessa tecnologia no ambiente doméstico é problemático por duas razões. Primeiro, nós não temos os recursos que as instituições têm para preservar e desempenhar tudo que a gente precisa para manter esses documentos ao longo do tempo. E uma outra questão é que é da natureza desses arquivos. Um documento produzido no âmbito de uma instituição, ele é produzido dentro de uma limitação que é imposta pela missão da instituição. E se a gente for pensar nas pessoas no âmbito doméstico,
essa produção, ela na verdade é ilimitada pela função de viver, existir, né? Que é coisa mais subjetiva e ampla do que isso, né? Então, se eu tenho algum tipo de rigor na produção documental no âmbito das instituições, no ambiente doméstico eu tenho o caos. Então, você pensa no caos, que já era o caos com o papel, né? Quando a tecnologia entra no âmbito doméstico, isso, assim, se potencial bem complexo, que é do ingresso da tecnologia no âmbito digital, na verdade, no âmbito doméstico. E aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas dei uma passada sobre o tema. Com certeza. Acho que se ficar alguma dúvida, eu vou contar muito com o nosso público. Já são 70 pessoas assistindo, estou super animada. É a primeira vez que eu apresento um Preserva-me Live. Vou contar com eles para deixarem esses comentários e a gente retoma algum subtema que ficou e a gente vai levando. Eu acho que você falou um pouquinho dos arquivos que ficam perdidos, né, em disquetes. E aí eu queria tocar nesse tema, perguntar para você qual seria a melhor maneira de salvaguardar esses arquivos pessoais nato digitais, tendo em vista essa obsolescência de suportes. E como é que a gente evita essa perda de informações? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo quer saber. E aí, o que que a gente tem, né? A gente se preocupa muito com o recurso tecnológico. E aí existem etapas anteriores que não necessariamente são etapas que a gente vai utilizar de recursos tecnológicos para evitar essas perdas, né? Então, assim, tão importante quando você tem um sistema robusto de armazenamento é você dedicar tempo à organização, à avaliação, e aí sim pensar em armazenamento, né? Sendo o mais realista possível. No ambiente doméstico, a gente não tem condições de ter ferramentas de gestão documental e nem o que seria o ideal, que é um repositório arquivístico digital confiável, né? Ninguém vai ter esse tipo de recurso em casa, né? Então a gente não trabalha com o ideal, trabalha com o possível. E mesmo no âmbito das instituições, se for falar um pouco mais da experiência com o trabalho do arquivo do Rodrigo, na Fundação Casa de Barbosa, a gente vai ver que a gente também não trabalhou com a situação ideal e sim com o que era possível fazer com os recursos da instituição. Então, pensar isso no âmbito doméstico é muito interessante que a gente consiga estabelecer critérios de organização, se possível, uma estrutura de classificação e manter uma rotina de avaliação, né? Tem um caso bem curioso, que é o da Susan Sontag, né? Eu gosto muito desse exemplo, que o Benjamin Moser, que foi o escritor que escreveu a última biografia dela, ele foi pesquisar no arquivo dela e ele disse, eu achava que eu ia encontrar o que ele chama de restos literários da Susan, né? Então, cartas, programas, e de repente ele se depara com 17 mil e-mails, né? E aí ele fala, eu nunca vou conseguir ler isso tudo para produzir essa biografia, né? E aí quando ele começa a vasculhar esses e-mails, ele se depara, assim lá, com o e-mail da Sephora, né? Que não diz absolutamente nada sobre quem foi a Susan, né? Intelectualmente, enfim, ou mesmo no âmbito mais privado lá da sua vida. Isso para dizer o quê? A gente junta muito lixo. É muito fácil acumular muita coisa, porque a gente não está vendo. Se eu estou acumulando em papel, aquilo está ocupando ali um quarto, né? E aí, quando eu vou me mudar, normalmente são os grandes períodos de avaliação. Eu vou ver o que eu levo para a nova casa. O digital, não. Eu tenho que caberia num quarto dentro de um dispositivo desse tamanho, né? É Então, eu verdade. preciso, antes de pensar em armazenamento e backup, que é super importante, eu vou falar um pouco disso, é estabelecer organização, uma estrutura de classificação e uma rotina de avaliação. Guardar só o que precisa, sabe? O que eu considero de guarda permanente, né? Estabelecer mesmo critérios. Não, isso aqui eu vou precisar por tanto tempo, então eu vou voltar nisso e depois não serve mais, eu vou eliminar, não vou gastar recursos com isso. E aí sim, sobre armazenamento, que é super importante. Estabeleci essa rotina de organização, classificação, avaliação, eu vou pensar no armazenamento. Um grande problema é mídia de transporte. Mídia de transporte não é recurso para guardar a longo prazo, né? Então, guardar em disquete. Hoje em dia a gente não usa mais. O arquivo do Rodrigo a gente recebeu 120 e tantos disquetes, dos quais 30 a gente não conseguiu abrir mais. Não tinha recurso que fizesse com que a gente descobrisse o que tinha ali dentro.
Então, investir em mídias mais robustas, assim como HD externo, e mesmo o HD externo ele tem uma validade. O ideal é que se faça a substituição disso de 5 em 5 anos, né? É um período assim razoável. Se diz, por exemplo, que um CD vai durar 50 anos. Hoje em dia a gente não armazena mais coisa em CD, e o CD não tem 50 anos de existência para a gente saber se ele realmente aguenta esse tempo todo. Então é Verdade. aconselhável que a gente mantém. As mudanças elas são muito rápidas, né? Os recursos eles estão surgindo de uma maneira muito acelerada que a gente não sabe a durabilidade dessas coisas. E é da natureza do documento digital a gente realizar esse tipo de migração, né? Porque se eu não migrar, aquele exemplo da foto na caixa de sapato, um documento em papel, quanto menos eu mexer, a chance dele ser preservado é maior, né? E do digital não, eu preciso mexer, né? Eu preciso migrar essa documentação para uma outra mídia, né? Então, de tempos em tempos, realizar essa rotina de backup e aí estudar qual é a melhor maneira de fazer. Se vai usar serviço de nuvem, também é interessante, mas é muito interessante olhar os termos desse serviço, porque às vezes você está contratando um serviço de nuvem e está achando que aquilo é seu. Se você for ler aquelas letrinhas do termo de termos e condições, você vai ver que aquilo ali está em Taiwan e não te pertence, né? Se a empresa falir ou se sumir alguma coisa, eles não se responsabilizam. Nossa, isso é Então, muito importante. o meu conselho é investir em organização, classificação, avaliação, aí penso o armazenamento. Trabalhe com mídias robustas, como HD externo, pode pensar em serviço de nuvem desde que se estude os termos, e aí a gente tem chance de e também ficar sempre atento aos formatos de preservação. O Arquivo Nacional tem uma política de preservação digital bem interessante, e eles dizem quais são os formatos mais adequados para preservar ao longo do tempo, né? Então, ficar atento às atualizações, eu acho que eles já publicaram 2 versões dessa política, para pensar, olha, então eu vou produzir obedecendo esses formatos que são mais duradouros, eu vou usar esse tipo de mídia para armazenar, de tanto em tanto tempo eu vou fazer a substituição dessas mídias, então acho que assim a gente pode evitar perdas. Jorge, a Érica Sampaio, que é arquivista do Arquivo Nacional, fez uma pergunta aqui super interessante, queria compartilhar com você. Sim, Ela foi também palestrante no Preserva-me 2019, foi super legal a apresentação dela. Quem tiver curioso, está no nosso YouTube. Ela pergunta assim: em tempos de trabalho remoto, onde as pessoas usam seus computadores pessoais para a produção de documentos institucionais, de que maneira você acha que se dará o tratamento desses acervos no futuro? beijo para a Erika é uma querida. Essa pergunta é bem delicada, né? E aí eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu, por exemplo, não estou trabalhando com o meu computador pessoal, né? O meu computador da empresa foi instalado na minha casa, mas a gente tem um problemão das pessoas que estão usando seus computadores pessoais para, para fins profissionais, né? Então eu acho que as instituições elas vão ter que pensar como elas vão fazer essa transferência no período pós-pandemia desses documentos para enfim, os servidores institucionais, né? E aí essa transferência vai ter que ser feita com muito cuidado e com relação à autenticidade. Então acho que vai ter que rolar um estudo bem sério de metadados e, e eu acho que é uma pergunta muito boa para a gente começar a discutir na área o que vai ser nesses cenários, assim, que as instituições, na verdade, estão pedindo para os seus empregados, seus colaboradores, utilizarem dos seus computadores pessoais. Mas eu acho que no pós-pandemia as instituições elas vão ter um problema que é realizar a transferência desses documentos, né? E aí analisar contexto a contexto para ver como isso vai dar, porque tem instituição que não vai ter estrutura para conseguir fazer isso. Entendi. Jorge, seu livro está fazendo um sucesso aqui nos comentários. Você vai ter muitas vendas em breve. Continuando aqui no nosso roteiro, dentre as problemáticas sobre o assunto, você cita no seu livro a dificuldade de reconhecimento da proveniência, identificação de autoria, presunção de autenticidade e manutenção da organicidade.
Com o profissional de arquivo, como o profissional de arquivo pode desenvolver o trabalho de tratamento, organização, preservação e divulgação e acesso desses arquivos digitais? Existe alguma ferramenta que auxilie a gente nesse processo? Tá. Essa pergunta, Raíssa, é super abrangente, né? E aí no livro eu descrevo todas as etapas, enfim. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem que estar muito atento aos princípios e conceitos arquivísticos, né? No início a gente achava que, quer dizer, com o boom da tecnologia digital, se achava que os princípios e conceitos eles iam ruir. Então não serve mais, a gente não consegue aplicar, né? Nesse novo cenário. Mas não, o que eu percebi com o tratamento desses documentos é que eles são grandes nortes assim para a gente desempenhar todas as tarefas. Então, me apegar a princípios de proveniência, ordem original, relação orgânica, tudo isso me serve de norte para pensar todas essas etapas de tratamento, né? E aí o mais importante é documentar no momento da doação, e agora pensando nesse contexto pós-pandemia, e aí resgatando um pouquinho da pergunta da Érica, as instituições elas vão ter que se dedicar muito a documentar como esses documentos foram produzidos, né? E tentar resgatar ao máximo os metadados contextuais desses documentos para que a gente não tenha autenticidade comprometida, né? Então, se uma chave para o tratamento desses documentos digitais é ter esses metadados preservados. Então, aí eu vou falar de ferramenta, né? A gente vai ter ferramenta para muita coisa, né? A gente pensar em instituições internacionais que têm muitos recursos, por exemplo, no caso do tratamento do arquivo do Salman. Eles usaram software de ciência forense para reproduzir, emular o contexto de produção daqueles arquivos, sabe? A gente, na Fundação Casa de Rui Barbosa, usou ferramenta para identificar documentos com as cadeias de bits idênticas. Então, o que era duplicado e o que não era versão, né? Para fazer uma certa limpeza daquele arquivo. Também usamos software para extração de metadados, porque olhar metadado por metadado na mão assim, é muito complicado. Então, a gente usou software. Se alguém que precisar desse tipo de informação pode me procurar para saber nome específico, eu não vou fazer propaganda, né? Mas a gente tem alguns recursos, algumas ferramentas para extrair esses metadados, para identificar documentos repetidos, para emular contexto de produção, para pensar todas essas atividades de processamento técnico desses arquivos digitais. Com certeza. Falando em metadados, né, o uso deles se revela como um mecanismo capaz de registrar toda e qualquer ação realizada na produção e manutenção do documento arquivístico pessoal no ato digital. O que são especificamente esses metadados e como que se dá essa identificação do documento? Eu costumo dizer que os metadados são um texto que está por trás do documento, né? Quando eu pego um documento em papel, eu estou olhando ali todas as informações, não há nada assim. É óbvio que contexto eu posso analisar de acordo com como aquilo está disposto, uma série de coisas, né? Olhar a função, fazer uma análise diplomática para explorar esses metadados, mas está ali, está dado. No âmbito dos documentos digitais, eu tenho esse texto por trás do documento. Então, são dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo, né? Uma série de informações com relação à identidade do documento e integridade que estão ali por trás daquele documento e que me ajudam a recuperar esse documento, a compreender esse documento no contexto e eles são legíveis por máquina no âmbito dos arquivos digitais, né? Essa cadeia de bits ela vai ser lida por uma combinação de hardware e software. E o que os programas e tanto os aspectos mais físicos vão fazer? Eles vão acessar esses metadados para apresentar aquilo tal qual foi produzido, né? Então, dados sobre autoria, versão do programa que foi feito, né? Data, horário, uma série de coisas, né? Que são fundamentais
para a gente identificar esse contexto de produção e atribuir ou presumir a autenticidade desses documentos. No seu livro, você cita um exemplo de nato digital que você trabalhou na Casa Rui Barbosa, que é o arquivo do Rodrigo Souza Leão, que você falou um pouquinho antes. Eu queria que você falasse um pouquinho com mais profundidade, né, sobre esse arquivo, seu titular e principalmente do processamento técnico dele. E mais, as instituições de custódia de acervos estão preparadas para receber esse tipo de material? Então, aí a gente tem um caso bem curioso, que é o caso do Rodrigo. Em 2012, a família o pai do Rodrigo de Souza Leão entrou em contato com Eduardo Coelho, que era o diretor do Arquivo Museu de Literatura Brasileira na época, informando que queria oferecer o arquivo do filho, né, para a instituição. Até então, o Arquivo Museu só tinha recebido documentos em formato analógico, né? Não tinha recebido, salvo algum disquete ou outro, mas não tinha recebido uma documentação produzida majoritariamente em meio digital. Então, inicialmente, eles pensaram em não receber, porque não tinham infraestrutura tecnológica para tratar aquele conjunto documental. E aí, a Roseli Rondinelli, que é a professora que coordenou todo o projeto de tratamento desse acervo, ela que relata isso, disse que o Eduardo Coelho desligou o telefone, não vamos receber e tal. Mas logo ele voltou atrás e disse, mas peraí, se a gente não recebeu o primeiro, a gente nunca vai criar essas condições tecnológicas para receber esse tipo de arquivo. E é o futuro, é uma realidade que está batendo a porta, e a gente precisa assumir isso. Não temos as condições ideais, mas vamos trabalhar com as condições que temos, assim. Então, em 11 de novembro de 2012, o Arquivo Museu recebeu o arquivo do Rodrigo de Souza Leão. Rodrigo de Souza Leão ele foi um jornalista, músico, artista plástico, super múltiplo, que faleceu em 2009, bem jovem. E aí tem uma peculiaridade, o Rodrigo ele tinha esquizofrenia. Então ele ficou recluso por 20 anos. Ele vivenciou o boom da tecnologia, década de 90 e início dos anos 2000, com muita intensidade, porque ele não saía de casa. Então, toda a relação, toda a rede de sociabilidade que ele construiu era por meio da tecnologia. Tudo que a gente está vivendo agora, com relação ao confinamento, né, ao isolamento social, o Rodrigo vivia isso em função da doença, né? Então, ele produziu muito utilizando a tecnologia, construiu uma rede de sociabilidade que ele mapeou toda a geração de poetas, escritores contemporâneos a ele por meio da tecnologia, né? E ele teve uma produção muito grande, de várias expressões artísticas. Então, trabalhou com poemas visuais, trabalhou com ilustração, trabalhou com uma série de coisas, com música e toda a produção literária em meio digital, né? E aí, além de ser um arquivo representativo da literatura brasileira, trazia essa questão de ser produzido majoritariamente em meio digital. E aí, então, foi doado para o Arquivo Museu 121 disquetes, se eu não estou enganado, 18 CDs, 4 DVDs e um pendrive. Além disso, acho que 71 documentos em papel e dois objetos, uma touca de polo aquático que ele usou no lançamento de um livro e um cachorro azul de pelúcia que foi tema de um livro dele também. E aí isso foi doado e a gente tentou fazer um tratamento que fosse bem holístico no que diz respeito a considerar no mesmo arranjo os documentos em suporte papel que eram minoria, né? Mas é óbvio que era uma parcela muito pequena e a gente se debruçou todo o tempo que a gente passou trabalhando nesse arquivo, a gente passou trabalhando mais os documentos digitais, né? Então a Roseli Rondinelli elaborou um projeto para selecionar um pesquisador que desenvolvesse junto com ela esse trabalho. E aí eu fui selecionado e comecei a realizar o tratamento. A gente desenvolveu algumas etapas, né? Então, foi aquisição e armazenamento. Depois a gente procedeu à identificação de proveniência e autoria, que foi um trabalho bastante delicado
e difícil de fazer, porque o volume do arquivo era muito grande, a gente tinha mais de 30 mil documentos, e o Rodrigo ele tinha um medo muito grande de perder a documentação que ele tinha. Ele dizia que ele escrevia era o tesouro dele, então ele duplicava muito o documento. O mesmo documento você vai encontrar em 10 disquetes. Em documento que você vai olhar tem 13, e não são versões, são duplicatas. Então a gente precisou usar software para identificar o que era, o que tinha exatamente a mesma cadeia de bits e que se tratava de uma duplicata e não uma versão, né? Porque o que era duplicata a gente não considerou. Isso está mantido no arquivo original, tal qual chegou, mas nas etapas de armazenamento, né, a gente foi desenvolvendo uns fios para armazenar esses documentos. Na versão final, que o pesquisador acessa, ele não olha essas versões duplicadas, ele olha as versões, na verdade, né? E aí foi um trabalho que deu bastante, que rendeu muito, muito, muito. Era muito novo, a gente não tinha nenhum relato de instituição brasileira que ajudasse no tratamento, então a gente foi buscar muito fora, nas experiências de outras instituições, para tentar traçar uma metodologia, e a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante, longe das circunstâncias ideais de ter um engenheiro de sistemas, de conseguir emular a máquina, e não sei o quê, nada disso, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho que tem gerado bons resultados. Então, não, as instituições elas não estão preparadas, mas é super importante que a gente comece a olhar para isso, porque é uma Dar esse realidade. primeiro passo, né? Sim, sim. Tem um artigo muito interessante, um dos primeiros artigos sobre arquivos pessoais digitais, do Adrian Cunningham, que é um autor bem importante, foi o primeiro a falar de arquivos pessoais digitais, que o título é Esperando o Trem Fantasma, porque ele está falando dessa realidade, assim. Se a gente está se deparando com inúmeros problemas no ambiente institucional, em que as coisas são produzidas com o mínimo de... Você tem regulamento, assim. Óbvio que a rigor, algumas coisas fogem a isso, mas eu tenho uma missão muito definida, eu tenho regimento, eu tenho uma série de coisas que balizam a produção. E no âmbito doméstico eu não tenho isso, né? Sim, Então com é bem certeza. complexo, assim. Eu Quando queria isso bate, aproveitar. Ai, desculpa. diga. Eu queria Não, diga, aproveitar pode que falar. você começou a falar de um autor, né, dos primeiros artigos sobre o tema. Queria que você citasse algumas referências que foram muito importantes na confecção desse trabalho e no seu ofício também, no seu trabalho do dia a dia. Quais são esses marcos, esses autores que guiam, que podem ser importantes também para outras pessoas? Sim, eu citaria três trabalhos assim que são muito importantes. Primeiro, um trabalho que foi muito importante é, para o tratamento com esse arquivo do Rodrigo. Foi um trabalho desenvolvido pela Universidade de Emory por um grupo de pesquisadores que trabalhou o arquivo do Salman Rushdie. Então é um artigo, um trabalho de vários autores. Tem a Laura Carroll, a Erika Faro, o Peter e o Ben. Depois, se alguém quiser me procurar para pedir a referência disso, eu passo. Mas é um trabalho bem interessante que eles descrevem todas as etapas de tratamento do arquivo do Salman. Assusta um pouco porque eles têm muitos recursos. Então eles trabalharam assim com recursos muito sofisticados para tratar esse arquivo, mas é um trabalho bem pioneiro e bem interessante. É um grupo de pesquisadores, tanto do universo dos arquivos quanto do universo da tecnologia, que se debruçaram sobre esse arquivo para fazer o processamento. Então, eu citaria esse trabalho, assim, a publicação desse trabalho saiu na Arquivária, e é bem interessante. Depois eu citaria o Cunningham, que foi alguém que eu já citei, que é um autor australiano. Ele foi o primeiro a abordar, se eu não me engano, em 94, os arquivos pessoais digitais. Depois, em 99, ele resgata isso e diz que as coisas não mudaram muito, mas ele foi o primeiro que teve a sacada, assim, olha o que está esperando a gente lá na frente, né? Ele estava em 94 vendo o que a gente está vivendo agora, que a Fundação Casa de Rua foi viver em 2012, né? Então é um trabalho pioneiro. Ele tem dois artigos muito importantes para entender assim algumas questões um pouco que já são um pouco ultrapassadas em função do avanço da tecnologia, e como era um contexto muito novo, alguns pesquisadores achavam, por exemplo, que imprimir a documentação resolvia. Então é mais fácil preservar se a gente imprimir todos esses documentos digitais.
E não, porque você não preserva metadados, você não tem informação nenhuma sobre o contexto da produção, de produção daqueles documentos, né? Essa foi, E aí, inclusive, uma pergunta que tem várias perguntas no chat, eu estou tentando trazer em momentos apropriados, mas essa foi uma das perguntas que estavam aqui, se valeria a pena imprimir esses arquivos não. para preservar. Então, assim, isso foi uma medida adotada na década de 90 por algumas instituições, mediante um cenário que não se sabia muito como ficar e tal, como proceder. O que ocorre quando a gente imprime um documento nato digital é que você perde todos os metadados originais daquele documento. Então, você não tem mais data, hora, autor, é, essa cadeia de bits que vai te ajudar a presumir a autenticidade para ao longo do tempo você ver se ela foi corrompida. Uma série de coisas que eu preciso para até para processar tecnicamente esses documentos, eu perco se eu imprimo, né? Então não é uma prática recomendada. É mais fácil encarar o problema tal como ele é mesmo, utilizando tecnologia. E aí, por último, eu citaria um último autor que foi muito importante, que é o Jordan Bass, um autor canadense. Ele foi bastante importante para mim porque ele sistematizou muito da literatura internacional sobre arquivos pessoais digitais. Então, ele é um cara que fez um esforço bem grande para reunir tudo que você já tinha falado, né? Tem uma abordagem bem interessante sobre intervenção, que eu gosto de chamar de aproximação, antes desses documentos começarem a ingressar nos arquivos, né? Então, pensar como se aproximar do produtor de documentos para orientar, tá? É um trabalho bem interessante, né? Então, são esses três trabalhos assim que eu apontaria como importante para quem quer se debruçar sobre o tema ou para quem esteja se deparando com esse tipo de trabalho agora. Entendi. Jorge, a gente vai agora para os comentários de quem me mandou sugestão de pergunta por e-mail. Inclusive, quem está assistindo, se interessar em receber nossos informativos com antecedência, é só se inscrever na nossa newsletter, no nosso site. Vai ficar sendo um dos primeiros a saber de todas as novidades aqui da memória, poder enviar essas sugestões de perguntas. Tem muito comentário, a gente vai acabar estourando o tempo. A gente tinha combinado cerca de 50 minutos, entre 30 e 50. Mas vamos para os comentários de casa. E, Jorge, eu vou pedir para depois você olhar os parabéns, que os elogios que você está recebendo aqui no nossos comentários. A Rosana Lanzelotti mandou uma pergunta por e-mail. Ao contrário do que ocorre na França, na Espanha e em outros países, as páginas web brasileiras não são preservadas por nenhuma instituição do país. Como é que você vê essa questão? Que instituição deveria ter essa atribuição? É uma questão muito delicada, porque a gente está falando de documentos importantes e, ao mesmo tempo, dado o caráter interativo das páginas web, de difícil preservação, né? Entretanto, a gente tem muitos projetos, como ela menciona, internacionalmente, que se dedicam sobre esse assunto. A gente tem o Interpares, que tem uma fase do projeto só voltada para esse tipo de documento, que são as páginas web. Que a gente pode dar uma olhada nessas experiências. Falando no Brasil, né? A gente tem um programa de permanente preservação e acesso a documentos arquivísticos digitais do Arquivo Nacional, que foi iniciado em 2010 e disponibiliza na página dele a política de preservação digital. Acho que tem duas versões, eu não sei se saiu alguma mais recente. Eu acho que a primeira saiu em 2012 e a última saiu em 2016. Eu até participei um pouco da revisão disso num projeto que eu participei lá sobre a preservação digital. Porém, nessas duas versões, a política ela não menciona ela está falando de um tipo de documento bem específico. Ela está falando de texto estruturado com formatação, imagem matricial, imagem vetorial, áudio, audiovisual, mas não fala de página web, né? Então, eu imagino que seja uma atribuição do Arquivo Nacional, enquanto órgão central do SIGA, né, de fornecer esse tipo de orientação, né, para as outras instituições. Não sei se recolher, talvez sim, recolher da Administração Pública Federal, mas acho que o mais eu vejo como instituição responsável por nortear esse tipo de prática
o Arquivo Nacional por meio desse programa de preservação digital. O Sérgio Dias Bittencourt fez a seguinte pergunta. No novo decreto 10.278 de 2020, os natos digitais ficaram de fora. Como proceder para que esses dados tenham efeito jurídico legal? Eu queria que você trouxesse também um pouquinho da explicação do que é esse decreto, para a gente entender melhor qual que é essa pergunta. Então, é um decreto que ele regula duas leis, se eu não estou enganado, que dizem respeito à digitalização de documentos, né? A gente tem uma série de versões até chegar nesse decreto. Eu não vou entrar no mérito de falar dos pontos negativos, porque tem muitos desse decreto, e nem dos pontos positivos. Mas uma coisa que dá para, de certa forma, defender é que eu imagino que a exclusão dos documentos natos digitais expressa num determinado artigo desse decreto que ele está regulando leis que não falam de documentos natos digitais. Ele está regulando leis que falam de digitalização de documentos, né? Então, essencialmente, um documento de arquivo ele não é definido pela natureza do suporte, né? Então, se ele foi produzido em papel ou se ele foi produzido em meio digital, ele é um documento com todas as funções e capacidade de um documento de arquivo, né? Sua capacidade probatória, tal. Então, ele não é tão questionável. Claro que é questionável do ponto de vista da autenticidade, enfim, mas eu acho que não era o objetivo desse decreto falar dos natos digitais, embora acho que seja extremamente importante que se tenha legislação para regulamentar os documentos natos digitais, principalmente no que diz respeito a estabelecer padrões mínimos de metadados, porque a gente não tem isso, né? A gente tem, e aí acho que a pergunta é como proceder para que tenha efeito jurídico legal. A gente tem duas resoluções do CONARC, a 25 e a 31, que podem ser usadas, eles não têm força de lei, mas que podem orientar um pouco sobre o que diz respeito aos documentos natos digitais, que elas falam um pouco disso, né? Então, acho que essa é a minha resposta. Tá certo. Jorge, a Camila compartilhou aqui no chat sobre a questão das páginas, a maior parte das iniciativas de preservação vem de universidades. Sim. Continuando, o Paulo Brandi, que é historiador aqui da memória, fez uma outra pergunta. Aprendemos nos cursos de graduação que o historiador precisa submeter os documentos à crítica da autenticidade externa, né? E à crítica da veracidade interna. Você poderia falar sobre os desafios e novas competências para a crítica externa dos documentos natos digitais? Essa pergunta ela me deixa muito feliz de ver alguém preocupado com essas questões. E são questões super importantes de pensar a partir dessa perspectiva da escrita da história, né? Como a gente vai pensar a escrita da história a partir de documentos que são tão suscetíveis e vulneráveis, né? Então, eu acho bem interessante que alguém esteja preocupado com isso, né? Então, como eu disse, documentos produzidos no computador eles são mais suscetíveis a alterações, sejam ilegais, ou supressões voluntárias e involuntárias. A gente, com um clique, consegue deletar um monte de coisa sem perceber, assim, né? E ainda tem o dado de que a migração é uma realidade necessária para manter a capacidade de que esses documentos sejam acessados ao longo do tempo. Então, isso interfere também na questão da presunção da autenticidade, né? Como fica a autenticidade de um documento que eu preciso ficar migrando, mudando de suporte ao longo do tempo, né? Então, tem que pensar em preservar esses atributos diplomáticos tanto quanto essas mídias, né? Então, a autenticidade ela sempre esteve relacionada muito com a custódia, né? Então, a gente vai falar de cadeia de custódia para os documentos em formato, os documentos analógicos. O documento ele foi produzido por essa pessoa, depois ele foi custodiado pela família, depois ele passou por uma instituição. Eu acredito nessa cadeia e que essa cadeia ela se manteve inquebrável, então eu tenho um alto grau de presunção de autenticidade disso, né? E aí, como fica isso quando a gente está falando de documentos digitais? Mais do que nunca, eu vou precisar ficar atento a esse contínuo que a professora Durante chama de criação, manutenção e custódia, né? São fases
que eu preciso ficar muito atento, né? Não adianta a documentação chegar e eu, a partir do que chegou, tentar interpretar aquilo. Eu preciso entender como aquilo foi produzido, como aquilo foi mantido, para presumir a autenticidade, né? Então, essa presunção ela vai estar atrelada à manutenção de dois conjuntos de requisitos, que é de identidade e integridade, né? E, e a gente vai ter que ter um olhar muito apurado para o contexto de produção, né? Eu acho que, em síntese, né, como a gente pode lidar com essa questão é, mais do que nunca, olhar para o contexto de produção. Como isso foi produzido, como isso foi mantido, esses metadados eles foram preservados ou foram corrompidos e cada vez mais os instrumentos de pesquisa eles têm que dar conta de declarar esses metadados, né, para que o pesquisador confie naquilo, possa presumir também. É bem interessante porque a Durante ela vai falar que você não diz que um documento digital é autêntico, né? Você diz que ele tem um alto grau de presunção de autenticidade. Que é uma coisa tão suscetível, assim, que é difícil você colocar a mão no fogo, né? Esse documento é autêntico, nada aconteceu com ele sabe, tal qual foi produzido, né? Porque é da natureza, eu preciso migrar, e nisso alguma coisa pode acontecer, né? Eu tenho recurso para controlar a contagem de cadeia de bits e fazer checagem disso periodicamente? Tenho, mas mesmo assim, ela diz que a gente não pode, não diz que um documento é autêntico, sim tem alto grau de presunção de autenticidade. Então, em síntese, olhar muito para esse contínuo de criação, manutenção e custódia para, na verdade, sustentar essa presunção de autenticidade. Entendi. A última pergunta, que a gente já está com o horário super apertado, é do Tiago Sarmento de Oliveira, lá da Norte Energia. Eu acho que é um pouco do que você falou na nossa live inteira, mas se você ainda tiver algum comentário, você pode acrescentar. Ele queria saber das melhores práticas para realizar a destinação de documentos de arquivo, físico e digitais. Tiago, é uma pergunta muito abrangente, assim, né? A destinação é o quê? É o resultado da avaliação, do processo de avaliação de cada documento. Então, esse resultado vai desembocar no quê? Né? Ou na eliminação ou no encaminhamento dessa documentação para a guarda permanente. E aí eu preciso entender o que especificamente você precisa saber sobre destinação. E aí eu não sei, a gente está com o tempo estourado, não sei se você está assistindo, mas você pode me procurar e tentar detalhar um pouco da sua demanda, porque são muitas nuances, assim, de falar de eliminação de documento físico, de eliminação de documento digital, de recolhimento de documento físico, na verdade analógico, né, para documento na ata digital. Acho que detalhando a sua demanda eu posso explicar melhor. Com certeza, Jorge. Então a gente fica por aqui. Mais uma vez, super obrigada por essa conversa. Enriqueceu muito o meu conhecimento jornalístico, não é técnico, sobre o tema. Eu acho que as pessoas, tem mais de 80 pessoas aqui durante essa quase uma hora que a gente está conversando. Tenho certeza que está todo mundo adorando. Então, muito obrigada. Esperamos te receber de novo em breve. Muito obrigado, Raíssa. Agradeço muito o convite. Obrigado a todo mundo que ouviu. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu pedi para vocês acompanharem a gente nas redes sociais. A gente está fazendo uma série de lives sobre outros temas também lá no Instagram. E acompanhar a gente por aqui em temas de preservação histórica e memória. Sigam a gente também pelo LinkedIn. A gente produz conteúdo lá também bem legal. Pessoal, Jorge, muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.